A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, tudo bom? Vamos aí para mais um estudo do nosso estudo bíblico aí. Eu vou embasar o meu vídeo com o vídeo do irmão aqui para dar novas explicações, novos estudos sobre algumas coisas aí, tá? Então vamos lá, sem muitas delongas aí, que a paz reine em nossos corações, Senhor, Papai do céu nos dê entendimento, né? Vamos lá, vamos buscar compreender as coisas do Senhor, né? Deixa eu ver aqui. Vamos entrar em comunhão aqui na busca por entendimento das coisas do Senhor. Espera aí, só um minuto. Aí, esse tá melhor. Isso. Agora. Aí, irmãos, só um minutinho, por favor. Está bem aqui. Isso aí. Assim tá bom. Vamos lá. Irmãos, presbítero André por aqui, texto na tela, vamos começar com Jó, capítulo 2, verso 7, que diz o seguinte: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Queridos irmãos, uma das matérias mais difíceis de compreender... Olha aí, na verdade, olha isso, hein? Na verdade, irmãos e irmãs, o estudo de hoje vai ser sobre algumas coisas que a gente não entende, outras o Senhor nos revela na palavra, ou nos revela através de sonhos, quem tem dom de sonhos, né? Outros através de pessoas, outros através direto da palavra mesmo, né? Tem coisas que a gente não vai compreender neste mundo, a gente vai sair sem compreender, tá? Outras coisas o Senhor vai nos revelar. Então aquilo que a gente não compreende, na vida, o Senhor ele prova a nossa fé, entendeu? Não só para ele, porque ele sabe, mas para nós mesmos. Paulo fala para a gente examinar a nossa fé. Então, mesmo que a gente não entenda, a gente vai ter que ter a confiança no Senhor, porque isso é fé, entendeu? E o Senhor nos coloca e nos permite a gente entrar em maus lençóis às vezes, para ver se a gente está firme na fé mesmo, ou só temos fé quando as coisas andam bem, entendeu? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui que vocês vão entender. A criação de Deus é como, preste bem atenção, como que Deus ele organiza cada acontecimento do mundo para que a sua vontade aconteça de forma totalmente plena. Isso aqui é muito difícil de compreender. Mas tem uma coisa que é ainda mais complexa. Como que Deus ele faz, mesmo diante de um mundo mau, que desrespeita as suas leis, como que ele faz, como que ele lida, por exemplo, com atos maus das pessoas, de modo que esses atos maus dessas pessoas não firam a sua vontade soberana. Como que Deus organiza tudo isso? Vamos para um exemplo? Olha só. Vamos pensar, por exemplo, em um assaltante. Esse assaltante ele vai lá, ele tira a vida de uma pessoa de bem. Deus ele foi porventura surpreendido aqui Claro nesse que caso? não. Você vai me responder: não, presbítero, Deus ele não pode ser surpreendido. Bom, concordo com você. Mas aí a gente precisa pensar, se ele não foi surpreendido, então ele permitiu que uma pessoa do mal fosse lá e tirasse a vida, por exemplo, de uma pessoa do bem. Você consegue então perceber como que essas questões são bastante complexas para a gente entender? Exatamente, ó. Eu sou uma pessoa que eu vou falar até em outro vídeo que eu vou fazer daqui a pouco, irmãos, que eu sou muito reflexivo, muito meditativo nas coisas da vida, nas coisas que eu escuto das pessoas, que eu vejo na televisão, na palavra de Deus. Eu sou muito reflexivo, né? Às vezes eu acho resposta, às vezes não. Nem sempre eu acho a resposta que eu estou procurando, né? E tem isso também, não é porque você
ter uma intimidade com Deus que às vezes Deus não vai te responder em certa ocasião, porque ele só responde o que ele quer e quando ele quer no tempo dele. Então você tem que estar sensível para quando ele te responder você entender. E nem sempre a gente está totalmente preparado. Às vezes sim, você compreende, outras não. Então, por exemplo, eu mesmo já me fiz essa pergunta várias vezes para o senhor, mas mesmo assim eu confio nele, entendeu? Porque vai ter coisas que a gente não vai ter resposta aqui nesse mundo. Tem coisas que são más e Deus vai julgar lá na frente toda essa maldade, certo? As pessoas que não se arrependem de fazer maldade vão ser punidas, sim, porque Deus é amor, mas ele é justo, tá? Muita gente não entende isso, Deus é só amor. Então se for assim, ó, o Stru, que não se arrepende, vai para o céu. É aquela história de universalismo, né? Que Deus é amor, Deus é lindo, você pode viver em pecado, o quanto você quiser, você vai ser salvo, você vai para o céu. Todos que morrem vão para o céu. Não vai para outro lugar, não. Outro lugar não existe, só existe o céu. Só existe o céu, outro lugar não existe. Então, você pode matar, você pode roubar e não ter arrependimento, e mesmo assim você vai para o céu. Até o inimigo vai para o céu. Esse é o que pensa o universalismo. Mas não é o que as escrituras nos diz. Aí a pessoa fala, eu não creio então nesse Deus, porque esse Deus ele permite. A pessoa ele não provoca, mas ele permite, ele vê lá de cima. Essa é uma das teses dos ateus também, tá? Uma criança sendo abusada e não faz nada. Ele vê uma mulher boa sendo abusada e não faz nada. Ele vê um homem bom morrer cedo, assassinado e não faz nada. Que Deus é esse? Entendeu? Se ele tá vendo e ele é todo poderoso, por que ele não intervém? Entendeu? Aí muitas indagações, muitas perguntas, né? Vamos dar uma sequência aqui mais um pouquinho e eu vou esclarecendo. Fato, elas são. No entanto, eu mesmo, irmãos, me faço essas perguntas o tempo todo, mas algumas delas eu tenho resposta, outras não. Mas mesmo assim eu confio no Senhor, porque Ele é soberano de todas as coisas, onisciente, onipresente, sabe o que faz. Até diante do meu sofrimento, que eu não entendo às vezes o porquê, e você vai entender que eu vou explicar logo à frente, é só olhar para a história de Jó, quem conhece a história de Jó sabe, mas é muito fácil a gente falar, mas quando a gente vive um momento, aí é que a história muda. Porque falar para os outros é fácil, eu também posso dar força para os outros, mas quando acontece comigo, será que eu vou ter a mesma força com que eu passo para as pessoas, para ela entender e aceitar? Aí é que tá, vamos lá. Que Deus deixou ali algumas revelações. Dentro da teologia nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus, ou seja, revelações que Ele deixou para a gente entender melhor sobre Ele, que vou explicar um pouquinho também sobre essa questão que eu acabei de colocar. Essas questões nós conseguimos compreender, no entanto, nós temos que admitir, e eu admito aqui como estudante da Bíblia há mais de 20 anos, que não tem como a gente saber de tudo e explicar tudo. É muito difícil explicar tudo que Deus faz de forma totalmente plena, que a sua soberania ela se estabeleça, que o governo de cada acontecimento aconteça, até mesmo dos acontecimentos que são maus, que estão fora daquilo que o Senhor deseja. Isso aqui de fato é complicado, mas como tem coisas que podemos entender, vamos entender. Olha só, o estudo de hoje nós vamos entender o seguinte, nós vamos começar vendo, Deus é realmente o dono de tudo, e o que isso significa dentro da história da humanidade? O poder do diabo segundo a Bíblia. Será que o diabo vai até onde? E será que o diabo ele pode então matar uma pessoa? Ele pode tirar uma vida? Nós vamos responder isso, evidentemente, depois de construir o conhecimento. Queridos, eu quero dar um recadinho aqui aos irmãos. Quando a gente faz um estudo, a gente constrói o conhecimento. Nós temos vivido numa geração TikTok que ela quer respostas rápidas que muitas vezes não existem dentro de assuntos complexos. Então, eu peço a você a paciência, geração TikTok, geração Google, que tudo não raciocina, não faz conta mais. Você pergunta de história para os jovens que estudou, terminou os estudos, né, o colegial, e até que faz faculdade, não sabe te responder. E você, com a 6ª série, com a 7ª série, sem ter terminado o ensino superior, você sabe. Entendeu? Por quê? Porque você vai buscar, você estuda. E eu vou falar para vocês, irmãos e irmãs, as redes sociais, elas são excelentes, principalmente
YouTube para você estudar, para buscar coisas que vai te edificar, que vai te evoluir. Mas você não pode depender totalmente dela. Você também tem que botar o seu raciocínio. Você pega o que você vai estudar, vai nas redes sociais e conecta ela com aquilo que você vai raciocinar. Entendeu? Você não pode jogar tudo pro Google, tudo para resposta pronta, sem você colocar o seu cérebro para funcionar e você mesmo raciocinar. Que isso é o grande erro. Isso é que os governantes estão fazendo com a humanidade. Para a humanidade se emburrecer e ficar idiotizada e não questionar nada, aceitar tudo que eles colocam. Isso é o grande erro, viu, da sociedade. E eu tô vendo muita gente caindo nessa armadilha aí, tá? E quando vai buscar coisa nas redes sociais, só vai buscar porcaria. Você alimenta a sua mente só de coisas imprestáveis, que não vai te auxiliar. É só para... que é pão e circo? Quando fala pão e circo, bom, o ser humano acha que ele vive só para trabalhar e para se divertir. Trabalhar é pão, circo para se divertir. E só tem isso na vida. Você não tem mais propósito na vida além de trabalhar e se divertir? Entendeu? Então vamos lá. Do conhecimento, e isso vai fazer você ter mais bases, mais força, mais firmeza na sua fé e evidentemente você vai estar mais preparado para também passar esse conhecimento a outras pessoas, combinado? Bom, vamos começar falando. Deus é mesmo o dono de tudo, ele governa tudo, isso é real na prática? Eu já explico isso, mas antes, embaixo desse vídeo, quero você aqui no canal, botãozinho inscrever-se, faça parte da nossa comunidade, estudos de segunda, quarta e sexta, inéditos aqui no canal para você. Convite agora para você entrar no meu grupo de Zap, ok? Gratuitamente, conteúdos todos os dias gratuitos no meu Zap. Basta você acessar aqui a área de comentários, dar um clique aqui bem em cima desse primeiro comentário que fica embaixo de cada vídeo. E aí o primeiro link aqui que está no link fixado é o link do grupo. Olha só, a Bíblia ela é clara em mostrar Deus como o dono de todos os que existem neste mundo. Sim, ele não somente criou todas as pessoas, mas ele também sustenta cada pessoa e cada coisa, a natureza, o universo. Vamos ver um pouquinho sobre isso, começando aqui pelo texto do profeta Ezequiel, que está lá em Ezequiel capítulo 18, verso 9, onde Deus diz o seguinte, que todas as almas, aqui ele está falando das pessoas, são de quem? São minhas, diz o Senhor. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, diz o Senhor aqui. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui o Senhor está tratando ali uma questão de que eles achavam que os filhos pagavam pelos pecados dos pais. Mas não é isso que eu quero falar com você, mas essa questão de possuir as almas. Veja, o Senhor diz ali naquele texto que todas as almas são minhas, mostrando de maneira categórica o seu domínio absoluto sobre a vida de cada ser humano que existe. E pense comigo o seguinte, agora é hora de fazermos aqui algumas interpretações. Se Deus alguns podem falar assim, ele não é meu dono. É um direito seu de falar isso e de achar isso. Mas você achando ou dizendo ou falando que ele não é teu dono, não faz ele não ser o seu dono, porque ele te criou e criou todas as coisas que existem no face da terra. É lógico que isso que vai dizer os ateus, a gente tem que respeitar a opinião deles, né? Ou quem não crê no Yahweh, né? No Criador, né? Ou quem crê em outro Deus, que não é o Deus Criador, o Yahweh, o Deus das Escrituras, que eu até estou me acostumando a falar o nome verdadeiro dele, não que seja errado falar Deus, tá? Porque Deus é um termo, tá, irmãos? Não é nome. Deus é um termo, é para você se referir a um determinado ser, seja ele maligno ou benigno, tá? Se você tiver o coração no Criador dos céus e da terra, no Criador das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia que nós temos hoje em dia, você está se referindo ao Deus certo. Agora, se você crê num outro Deus que não é das Escrituras Sagradas, aí o termo Deus que você usa é para um outro Deus, uma outra divindade, tá? Por isso fique bem claro. Às vezes eu também falo Deus, mas eu sei a quem é o Deus que eu me refiro, entendeu? É um termo, eu sei que o nome dele é Yahweh, e o nome do Messias é Yahshua, entendeu? Porque os romanos mudaram muitas coisas, os gregos também mexeram muita coisa, né? Nas escrituras sagradas principalmente, no cristianismo, né? Que cristianismo veio de Cristo, né? Mas o nome mesmo Cristo é igual Messias. Messias é escolhido, ungido,
né? É a mesma coisa, Cristo, né? Então não é o nome é Yahshua, Yahshua ou Yahshua, entendeu? Yahshua Hamashia, que é Hamashia Messias, entendeu? É só para dar entendimento para vocês, tá? Do que é menecraturas, é termos e do que é nome, entendeu? Yahshua é nome, Yahu é nome. Tem um tetragrama aí que é, acho que é Iavé, Vavirê, não sei se é assim que se pronuncia, que é o tetragrama, né? A maioria não consegue pronunciar esse nome, tá, irmãos? Então, desde que você chame Cristo, ou você chame Jesus Cristo, ou você chame Deus, muitos falam que não pode falar esse nome, eu não concordo, tá? Desde que você saiba que você está se referindo ao Criador dos céus e da terra e se referindo o que inspirou os profetas a escrever a escritura. Aí você está se referindo ao Deus certo. Agora, se o seu Deus é outro, aí o termo Deus se refere a qualquer outro Deus, até Satanás. Porque na Bíblia fala que Satanás, acho que é 2 Tessalonicenses, as escrituras falam que Satanás é o Deus desse século, né? Então, só para ter esse entendimento. Então, querendo os ateus ou qualquer outra divindade que alguém crê, que Deus é o Criador seu e é dono seu, mesmo que você se rebele contra ele e vá para a condenação, não diminui o fato de que Deus criou todas as coisas. Entendeu? Isso não muda nada. Então vamos lá. A vida, evidentemente, ele consegue, então, controlar... O fato de que você crê ou não crê, não muda que Deus é soberano sobre todas as coisas, que ele fez todas as coisas e que ele é o dono de tudo. Você crendo ou não, esse fato não muda. Entendeu? Vamos lá. E também o instante em que alguém morre. O texto diz que as almas são minhas. Da mesma forma, nas Escrituras encontramos que Deus ele tem autoridade total e plena sobre a sua criação. Preste bem atenção no Salmos 24, versículo 1, que diz o seguinte: ao Senhor pertence, olha aqui novamente, uma palavra que fala a respeito de Deus possuir. Ele possui o quê? A terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O que o Salmo está querendo mostrar para a gente? Todas as criaturas, indivíduos e eventos estão sobre o governo de um, que é o Criador. Isso significa para a gente que se alguém... também... se ele é o Criador, por que fala do mundo já és do maligno? Ó, tá vendo? É o paradoxo das escrituras. O mundo que é do maligno é o que o maligno distorceu aqui e criou com o seu sistema, mudando depois que o homem comeu o fruto e o pecado entrou no mundo. Mas o mundo, assim, a terra, o céu, o mar, a cachoeira, as florestas, quem criou foi Deus. Só que tudo isso foi contaminado. E o inimigo criou as coisas que nos auxiliam, sim, nos auxilia, para a gente adorar essas coisas, para a gente adorar esse mundo, para a gente ficar o pé aqui. Lógico que a gente vai herdar a terra, mas uma nova terra e um novo céu lá na frente, tá? Essa terra aqui Deus vai destruir. Ele destruiu com o dilúvio a primeira vez, agora ele não vai mais mandar dilúvio, mas ele vai mandar fogo. Vai destruir pelo fogo, porque foi o inimigo que construiu para escravizar as pessoas, para dominar o mundo, para fazer a pessoa se prender nesse mundo, sendo que um dia ela vai embora daqui, entendeu? Então ela botar o coração aqui, adorar as coisas do mundo, adorar os políticos corruptos, que adorar o político é você adorar a besta, né? Porque o anticristo vai vir como um líder mundial, né? Lá na frente. Então muita gente vai adorar ele, porque ele vai ser um líder mundial, vai trazer uma falsa paz. Então ele quer prender a gente na matéria. Não que a matéria não seja boa, tá? Mas ela foi corrompida. E Deus vai destruir e vai reiniciar tudo de novo. Então, que fique entendido isso daí. Vamos lá, vamos dar sequência. Vida de outra pessoa, esse ato está, de certa forma, também dentro do conhecimento. Então, aí o que Deus, o mundo que já é do maligno, é as coisas distorcidas e que ele criou para escravizar o ser humano. Entendeu? As coisas, tudo isso aí que você vê, é tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Você vai na cidade, você fica impressionado. Oh, que lindo! Igual quando os discípulos falou do templo de Jerusalém, mestre, olha que arquitetura linda e maravilhosa, que bonito. Digo a vocês que não vai ficar pedra sobre pedra aqui. O templo foi destruído no ano 70. Assim vai comer com tudo que está no mundo. Por isso que a gente
É difícil, irmão. Eu sei que é difícil. A gente não pode se agarrar a esse mundo, botar o coração no mundo, nas coisas que são construídas aqui. Você tem que se desapegar. E depois eu vou falar sobre isso no outro vídeo que eu vou fazer, tá? Eu mesmo tô aprendendo a me desapegar, porque eu sou apegado com muitas coisas. Entendeu? Ou era apegado, não sei. Eu vou no outro vídeo eu vou dar esses detalhes para vocês, tá? Eu tô aprendendo muita coisa pela palavra. Então a gente tem que desapegar, porque nada aqui nessa terra é para sempre. Só o que vai restar para sempre é o reino do Messias, o reino de Yahweh e o mundo vindouro. O resto vai ser tudo destruído. Não é a terra que vai ser destruída, esse mundo aqui. O que vai ser destruído vai ser as obras que o inimigo, usando os homens, criaram para escravizar outros homens. Entendeu? Para montar um mundo distorcido do que Deus queria. Entendeu? Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas é mais ou menos isso aí que eu estou falando. Vamos lá, vamos dar sequência. Permissão de Deus. Ainda que Deus condene essa pessoa que tirou esta vida por meio da sua lei, mesmo que o responsável pelo crime seja um agente humano, um assassino ou um ladrão, mesmo assim, esse tipo de evento ainda está debaixo do controle de Deus. Do Senhor. E sim, eu sei que isso é difícil de compreender para mim também. É muito difícil de lidar, de entender como que Deus ele faz tudo isso acontecer. Por quê? Porque parece, quando a gente analisa esse tipo de coisa, que o mal ele se coloca como soberano nesses atos. Mas o que nós sabemos é que o dono de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas é o Senhor, e não o maligno. Mas presbítero não porque o maligno, ele está debaixo da ordenança de Deus. Mesmo ele tendo se desviado e corrompido e amaldiçoando a terra, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Prova disso é Jó. Ele foi lá tentar e falar, você dá tudo para Jó, por isso que ele te abençoa. Você fala que Jó é um servo justo, agrada o Senhor, tira tudo dele. Aí o nosso Senhor permitiu que o inimigo fosse lá e tirasse. Só não toque na vida de Jó. Então isso quer dizer o quê? Que Deus estipula limite para o inimigo. Tudo vai acontecer e tudo está debaixo do controle de Deus. Entendeu? Mas Deus estipula limite. Que nem o anticristo. Quando ele for se revelar, por que ele não se revelou? Porque não é o tempo determinado pelo Senhor. Quando o Senhor falar, agora você se revela para cumprir as profecias e cumprir todo o plano de Deus, e depois Deus destruir todo o mal, entendeu? Depois eu faço um vídeo sobre isso melhor, tá? Então tudo está debaixo do controle de Deus. Aí muita gente não entende isso, fala, por que Deus permite criança ser molestada? Por que Deus permite que mulher seja abusada e não faz nada? Ele está olhando lá de cima. Por que Deus permite pessoas boas que fazem o bem serem mortas cedo? É muitas perguntas, entendeu? Que a gente faz a nós mesmos. Tem algumas que tem resposta? Tem, outras não, entendeu? Então vamos dar sequência aqui. Como que Deus ele simplesmente não detona, acaba com todo o mal nesse exato momento? De fato, existe um plano de Deus. Ele poderia fazer isso, mas ele vai fazer em uma data futura. Mas ninguém se contenta com essa resposta. A maioria não se contenta. Ele já estabeleceu na Bíblia. Principalmente então, os ateus. Quando nós pensamos na pergunta, o diabo teria poder de matar, de tirar a vida de uma pessoa? Nós precisamos antes considerar que, antes de mais nada, a vida e a morte, elas estão nas mãos de um só, ou seja, nas mãos de Deus. Agora a gente pode continuar. Vamos falar um pouquinho agora na construção do nosso conhecimento a respeito do poder. Por que uma pessoa morre cedo? Porque Deus determina o tempo para cada ser humano. Por que uns têm mais tempo e outros têm menos? Não sei, irmãos. Aí é desígnio do Senhor. Tem coisa que é desígnio dele. Ou a gente confia nele ou não. Eu perdi muita gente da minha família jovem, na casa dos 40 anos. Não foram uma não, viu? Foram umas 3 ou 4, na casa dos 40 anos. Né? E eu ainda continuei confiando no Senhor. Entendeu? E lógico que eu tenho meu questionamento, às vezes a minha fé se enfraquece, como a de qualquer um, porque eu tenho os meus sentimentos também. Eu sou um ser humano, certo? Mas eu tento não perder a minha fé. Não sei se um dia eu vou perder ou não sei, irmãos. Só o Yahweh sabe. Mas eu procuro fazer o máximo para não perder e desviar da minha fé. Não importa o que me aconteça, ou o que aconteça com a minha circunstância, com a minha vida, ou com o familiar, pessoas que eu amo, não sei. Aí só Deus sabe, mas
a gente tem que lutar para não perder a fé. A gente pode perder tudo, mas não perder o reino, não perder a fé e não perder Yahshua dentro de nós. Agora, se a gente perder isso, já era. Entendeu? Porque além da gente perder as outras coisas, a gente vai perder a salvação. E aí é pior, né? Então vamos lá. Segundo a Bíblia. Isso aqui é muito importante. Eu já te explico, quero só parabenizar aqui a nossa irmã Antônia. Ela já está lá no livro de Juízes, olha só. E gostando Nossa, muito livro da pesado esse aí. Juízes é pesado, hein? Para o ensino. Lembrando, os irmãos, que o meu acompanhamento é pessoal. Eu não trabalho por turmas. Tem livros da Bíblia que eu esqueço até de falar para vocês aí, irmãos e irmãs. Como Juízes e Apocalipse, não é bom que, dependendo da idade da criança, que ela veja isso aí, né? Esses livros. Tudo bem que hoje em dia as crianças estão vendo coisas absurdas aí e fazendo, e os pais consentindo, né? Infelizmente, por causa do final dos tempos, tá assim. E acho já falou que isso ia acontecer. Mas se for uma criança organizada, que os pais disciplinam, que os pais ensinam, não é bom. Tudo tem o seu tempo. Quando ela pegar uma idade mais avançada, de uns 11 anos para frente, 12 anos, aí tudo bem. Mas criancinha, não é bom que ela escute pelo menos o livro de Juízes e de Apocalipse, né? Porque tem termos lá, nesses livros, né? Que para criança não é bom ela ouvir certos termos, né, irmãos? Você pode pregar qualquer outra coisa das escrituras para essas crianças, entendeu? Você tem que ter sabedoria. Porque nem tudo, se a gente não compreende tudo das escrituras, imagine uma criança, né, que está se formando ainda a mentalidade dela, a estrutura mental, o cérebro está, né, tá se formando. Então, por bom senso, é melhor que você distingue qual livro da Bíblia você vai explicar para os seus filhos, ou que você vai deixar eles estudar. Ela está lá no livro dos Juízes. Tem um irmão que está entrando hoje, eu vou acompanhar ele a partir do livro de Gênesis e assim nós vamos. Então, entre no nosso método de ensino da Palavra de Deus, conheça a sua Bíblia de capa a capa. É só você acessar aqui, dar um clique lá no primeiro comentário que está embaixo desse vídeo, e aí você acessa aqui, olha, ler mais, para abrir todos os links que eu deixei. O primeiro link, você já sabe, é do meu grupo de estudos gratuitos, e o segundo e terceiro e outros links são, então, do meu método, ok? Entre lá na página e veja todos os detalhes. Olha só, quando nós falamos sobre o poder do diabo, é claro que o diabo tem algum poder, mas é fundamental lembrar que a influência maligna do diabo, ela não é absoluta. O que significa isso? Ele encontra limites que são impostos pelo próprio Senhor. Então sempre lembre que existem limites que Deus coloca até para a ação do diabo. Presbítero, eu mostro um exemplo na Bíblia. Olha só, quando nós vemos a história de Jó, ela nos oferece um exemplo muito claro disso. Lá no livro de Jó, Satanás deseja afligir e, claro, até mesmo tirar, destruir totalmente a vida de Jó. Porém, o que a gente observa lá no texto? Que a permissão para agir está condicionada à vontade do Senhor. Veja bem o texto que está lá em Jó, capítulo 2, verso 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele, Jó, está em teu poder. Ou seja, Deus está permitindo que ele faça algo na vida de Jó. Mas, observa aqui a conjunção adversativa, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, diabo, você não vai tirar a vida dele, eu não permito. Observe então que nós temos o maligno aqui só podendo agir até o ponto que Deus permitiu. O diabo, ele não poderia ir além e tirar a vida de Jó, porque o Senhor explicitamente proibiu que a alma do seu servo fosse tirada. Quando você conhece a Bíblia Sagrada, aí você entende isso. Porque, embora o diabo nunca vá admitir, mesmo ele sendo rebelde, mesmo ele fazendo mal, ele é subordinado a Deus. Então ele tem que prestar conta ao Senhor. Ele não pode fazer nada que não esteja estabelecido pela palavra já. Entendeu? Então tudo está debaixo da permissão de Deus. Agora você se pergunta, Jó era um homem justo. Por que o Senhor permitiu que Jó fosse atacado e afligido desse jeito? É uma pergunta que todo mundo se faz. Eu acredito, e outro dia eu ia falar isso no outro vídeo, para não ficar longo esse vídeo, né? Mas eu acredito, irmãos e irmãs, que Deus nos prova a nossa fé. É muito fácil você falar que tem fé quando Deus está te abençoando.
quando ele está derramando, foi o que o próprio inimigo falou pro Senhor, tira tudo dele. Então isso acontece nas nossas vidas também, viu? E se não acontecer coisa parecida, pode não acontecer na mesma proporção, mas ou coisa parecida, tipo você perder um ente querido que você amava muito, você ter uma casa e você perder ela, alguma coisa, alguma tragédia acontecer e você perder a casa, ou você acontecer de você ou por um tempo, ou não sei como, você ir morar na rua. Será que você vai ter a mesma fé que você professa quando Deus está te abençoando? Então, então não vou crer nesse Deus não, porque aí é uma escolha, ninguém pode forçar ninguém a crer em nada. A gente fala a palavra aqui para tocar no coração e ver se a pessoa quer. Se ela tiver a fé verdadeira, ela vai passar por todas essas tragédias. Os apóstolos passaram, não passaram? Não foram perseguidos, não foram jogados aos leões, não negaram a sua fé, não foram decapitados? Então, é difícil. Por isso que ter a fé verdadeira não é simplesmente você falar que tem fé, é você demonstrar na prática. E para isso, não é fácil você ser um servo de Deus verdadeiramente. Porque qualquer um pode falar que é servo de Deus, mas você só prova que é servo de Deus na prática. Isso eu falo para mim também, viu? Porque às vezes eu posso desistir, eu chego numa situação que eu não aguento e falo, não é para mim isso. E aí? Só que aí eu perco minha alma, entendeu? Mais adiante eu explico isso melhor. Vamos lá da sequência. Então, se o diabo tivesse realmente poder de matar uma pessoa independentemente... e outra coisa, ele tem o poder de matar se Deus permitir. Porque muitas vezes pessoas acontece calamidade e é assassinada. Não é por uma pessoa maldosa. Só que aquela que matou, se ela não se arrepender, ela vai para o céu. Só que ela vai presa ou vai ser morta pela polícia pelo ato que ela cometeu, que são as consequências, certo? Mas ela é salva. Se ela não se arrepender, além das consequências aqui, ela vai para a punição eterna, como a palavra diz, né? Pro lago do fogo, né? Então, às vezes Deus permite porque chegou a hora da pessoa. A gente não sabe como a gente vai morrer. Todos nós temos um tempo que a gente não sabe, cada tempo nosso aqui na Terra. Por isso que a gente fala que quanto mais rápido você aceitar Yeshua como seu salvador, é melhor, porque você não sabe se amanhã você vai estar aqui. Mas as pessoas elas se exaltam, então ela fala assim, não, eu vou estar assim, vira essa boca para lá, eu vou estar assim. Quando ela fala assim, é como se ela te dissesse, todos aqueles que morreram era pior do que você é o especial, então você está se achando melhor do que o outro. Não, eu sou especial, então comigo nada acontece. Por isso que acontece, porque às vezes a pessoa desafia. Isso se chama tentar a Deus. Você vai para situações perigosas, não que você não possa se divertir, curtir a vida, mas às vezes você se põe em risco achando que nada vai acontecer, porque você é especial, você se sente melhor que os outros. Entendeu? Isso é soberba, mas falo isso, as pessoas não concordam, vamos lá. Deus, ele não quer que aquela alma seja retirada, mas o diabo quer. Se o diabo tivesse esse poder que se sobressaísse ao poder de Deus, ele ignoraria simplesmente as ordens do Senhor. No entanto, a Bíblia mostra que ele age apenas dentro dos limites estabelecidos por Deus. Por isso que Jó, ele não morreu, Jó ficou doente, Jó teve ali muitas aflições, mas a vida dele não foi tirada. Perdeu todos os filhos. Então nos revela dois pontos. Se bem que Deus devolveu um dobro para ele depois, mas aquele filho que você já tinha, uma coisa, por que Jó aceitou? Porque ele sabia, embora ficou a esposa dele e falou, Jó, olha como você tá, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ele falou, você não sabe o que diz, mulher, cala essa boca. Eu não sei o que a mulher de Jó, o que aconteceu com ela, que a história não conta, mas eu sei que os filhos que faleceram eram filhos também obedientes a Jó. Então, Jó tinha certeza que ele está na presença do Senhor, entendeu? Mesmo ele perdendo eles, Jó sabe que ele vai encontrar com eles lá. Por quê? Não porque Jó determinou que eles estão lá no céu, mas que ele sabe porque eles andaram reto, entendeu? Porque tem gente que fala assim, morreu, foi pro céu, como é que você sabe? Agora, se você viu a pessoa se convertendo a Yahshua, ao Salvador, aí sim você pode falar, ela foi pro céu. Caso isso não aconteceu, você não viu, a pessoa, você não pode dizer que ela foi pro céu. Mas também você não pode dizer que ela foi para a perdição. Porque no último minuto a pessoa pode se converter. Entendeu? Então, da vida dela. Então, é muita coisa que a pessoa fala sem saber o que fala. Por isso que Yahshua, quando estava na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem nem o que fala. Que a gente não sabe. Às vezes a gente fala coisas sem pensar. Entendeu? Então,
Jó teve o dobro, mas se ele não soubesse para onde iria, ele ia sofrer muito mais por causa dos filhos, entendeu? Vamos lá. A soberania divina, primeiro, Deus ele tem autoridade para permitir ou não qualquer ação, inclusive dos seres espirituais malignos e, claro, também dos seres humanos malignos. Deus ele tem tudo isso no seu controle, apesar de muitas vezes a gente olhar para situações e pensar, parece que o mal está sobressaindo. Não está. E em segundo lugar, limites do diabo. O diabo ele só atua até o ponto exato que Deus determina ou permite. Então veja, quando nós nos deparamos com o mal no mundo, seja por meio, por exemplo, de assaltantes, de assassinos, ou qualquer tipo de violência que aconteça, nós podemos nos perguntar, será que Deus aprova, está aprovando esse mal? Não, aprovando veja, não, a resposta mas bíblica ele é que permite. Deus, de forma nenhuma, ele não aprova o mal, mas ele permite que esse mal exista temporariamente para cumprir propósitos maiores. E observe bem que a nossa mente limitada não alcança totalmente. Por quê? Porque veja, a minha mente humana, ela pensa assim, que Deus podia agora estralar os seus dedos e destruir totalmente o diabo e todo o mal. Tenho certeza que a sua mente também pensa verdade. assim, que Deus poderia inclusive ter feito isso já lá no começo. Essa é a mente humana, limitada, mas Deus tem propósitos que vão além daquilo que a gente pensa. Então nós precisamos compreender aquilo que a Bíblia fala sobre o mal. O mal é simplesmente a ausência do bem e, por definição, ele não tem a sua origem em Deus. Por isso, o que vai acontecer? O mal vai ser punido. Então, veja, aí Deus, você me perfeito, pergunta, ele é santo, ele não tem a origem em Deus, o mal, né? Mas porque lá em Isaías fala, eu faço bem, eu faço mal, eu, o Senhor, crio todas essas coisas. O mal que ali Deus está falando tem dois tipos de mal, porque ele criou o ser humano, que se tornou mal, porque ele permitiu o pecado entrar na carne dele, então o ser humano se tornou mal. Entendeu? A Bíblia relata que o ser humano é mau. Só quando ele aceita Yeshua, que ele vai ter os atributos de Deus. Mas por enquanto ele estando no pecado, porque mal não é só matar, roubar, irmãos. Mal é mentir, é trair, é invejar, tudo isso para Deus é mal. Né? Pode ser, não ser para você que é ser humano, que tem a mente limitada igual a minha. Mas para Deus tudo é mal. Tudo que é contrário à palavra de Deus é mal. Então, o mal, quando Deus fala de mal ali, porque ele também criou Lúcifer, mas não para ele fazer o mal, mas ele se corrompeu, porque Deus deu um certo livre-arbítrio, até um ponto, porque nós não temos total arbítrio, tá, irmãos? Eu não acredito que a gente tenha total arbítrio, senão a gente seria o nosso próprio Deus. E Deus é soberano sobre todas as coisas, mas a gente tem um certo arbítrio. Então até um certo ponto, como ele permite o diabo até certo ponto, tá vendo? Então nós e os anjos não tem total arbítrio, porque senão nós seríamos Deus, de nós mesmos. Então, que eu estava falando aqui mesmo, o Senhor, ele permite, ele faz, o que ele chama de mal? Ele chama de mal o juízo que ele derrama sobre as pessoas, a consequência dos atos, porque, vamos supor, você faz uma coisa mal, aí vamos supor, o bandido mata, certo? Aí ou a polícia vai matar ele, que Deus permite, ou ele vai ser preso. Isso é o mal que vai acontecer com aquela pessoa. Por quê? Porque foi a consequência do mal que ela fez. Então, essa consequência, que é a justiça, a ira de Deus derramada, quem fez o mal, Deus chama também de mal. É esse o mal que ele fala que cria. E o mal, porque toda a criatura que Deus criou se contaminou por livre-arbítrio e se tornou em mal. Entendeu? Nesse sentido, não que Deus cria o mal em si, o mal moral. O mal moral Deus não cria. Entendeu? Ele criou o bem, mas o bem, por ele ter dado o livre-arbítrio para não criar robô, se contaminou com o mal. É nesse sentido também. Tá? Tem esses dois sentidos. Deus cria produzir o mal. Portanto, aquele que age mal está fora da vontade perfeita de Deus, mas ainda assim se encontra dentro dos limites que o Senhor traçou na sua criação e no seu propósito. Mas claro, este mal pagará sim pelo seu desvio, por desafiar o Senhor. E é por isso que Deus estabeleceu o seu juízo final. Todos os atos maus, mesmo que permitidos, ou poderia dizer
tolerados por Deus por um tempo, serão julgados e serão punidos. Enquanto isso, porém, Deus utiliza até a queda do homem e as consequências do pecado para mostrar a gravidade da desobediência e conduzir pessoas ao arrependimento. Exatamente. E aí, preste atenção, para reforçar a ideia de que Deus determina o tempo da morte de cada um, que isso está no controle de Deus e não do diabo, nós temos no livro de Salmos um texto muito claro. Observe, Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Veja aqui o controle de Deus. Esse versículo enfatiza que mesmo antes de nascermos, Deus já tinha registrado os nossos dias. Isso significa soberania. Isso significa também que nenhum assassinato, nenhuma tragédia ou catástrofe ocorre fora do conhecimento e dos limites que Deus estabeleceu, ainda que isso seja difícil para a gente entender. Porque as mortes e a permissão dela nas nossas vidas é por consequência do pecado, irmãos. Todos pecaram, diz Romanos, carta de Paulo aos Romanos, diz instituído da glória de Deus estão. Aí por misericórdia Deus enviou o seu Filho para assumir os nossos pecados, mas mesmo assim, cada um, depois de crer em Yahshua como Salvador, no Messias, ainda tem seu tempo determinado na terra. Não é porque você aceitou o Yahshua, só que você vai ser ressuscitado. Se você creu, morreu, crendo, você vai ser ressuscitado, vai ter corpo glorificado, mas o seu tempo aqui está determinado por ele, não é por você. Independente de você crer ou não crer, tem gente que nunca vai se converter e vai viver mais do que o outro que é convertido. Ele vai se entender? É desígnio de Deus, ué. Por quê? Porque às vezes Deus você já fez o suficiente, Deus quer você lá com ele, e ainda Deus está dando tempo para ver se ele se converte para ele ser salvo. Entendeu? Pode ser isso também. Então a nossa mente é limitada, irmãos. Pode burlar a soberania de Deus para tirar a vida de alguém antes do tempo que o próprio Deus determinou. O diabo age dentro das fronteiras que o Senhor traçou, ainda que seu objetivo seja mau. E agora, para fechar, vamos então fechar a questão. O diabo pode matar uma pessoa? Observe, com base nos textos apresentados, podemos concluir que não. O diabo não tem poder de tirar uma vida por sua própria vontade, ok? Estando totalmente sujeito à autoridade de Deus. Mas e se for da vontade de Deus que uma pessoa morra? É o próprio Deus que conduz a situação e o diabo poderá ou não participar dessa questão. Veja, se o maligno pudesse matar à vontade, isso significaria que o plano soberano de Deus não seria mais soberano, não é verdade? Pois haveria ações independentes que escapariam do controle do Criador. Entretanto, o que a Bíblia diz pra gente? Olha só, Deus detém a posse absoluta sobre a vida, nós já vimos isso lá em Ezequiel 18:4. Deus determina o tempo de cada pessoa. Salmo 139, versículo 16. Satanás só atua com permissão de Deus. Nós temos lá Jó, capítulo 2, verso 6. Se for ele quiser matar alguém, é com a permissão do Senhor. Se ele não tiver permissão, ele não pode tocar na pessoa. Entendeu? Lá em Carta de João fala bem isso. Fala do pecado fatal, os escolhidos de Deus são protegidos e o maligno não o toca. Pecado fatal é a desobediência total, né? A depravação total, né? Apostasia, você não querer saber de Deus, né? Fazer todo o mal e não querer saber de Deus, entendeu? Então o maligno não toca, não que você esteja livre de escorregar uma vez ou outra, do pecado fatal, né? O pecado de você não ir para Deus, não se arrepender dos seus pecados e continuar na maldade. Vamos lá. Também, lá em Apocalipse 20, de 11 a 15, Deus julgará todo... e o pecado fatal também tem a blasfêmia com o Espírito Santo, né? Que o Senhor falou que não é perdoado nem nesse século nem no outro. Todo pecado que o homem fizesse, se arrepender, tem perdão. Menos a blasfêmia com o Espírito Santo. Vamos lá.
não deixando nada impune. Assim, quando alguém sofre violência ou é até assassinado por um bandido, a responsabilidade primária é do autor humano. O diabo pode influenciar o coração desse criminoso, incitando ao pecado, mas não pode ultrapassar os limites que Deus fixou. Quando o maligno atua, ele o faz como um instrumento passível de restrição, ok? Deus então está no controle, apesar do diabo achar que pode estar em algum controle. Nunca um ser que contraria em última instância a permissão do Senhor. Se Deus quiser que uma vida continue, o diabo pode querer que ela morra, ela não vai morrer. Deus é que manda. Ainda que não possamos compreender completamente todos esses mistérios de como que Deus governa cada acontecimento e de como que Deus lida com este mal que tem no mundo, nós vemos claramente nos textos que o diabo não teria o poder de matar independentemente de Deus. O diabo pode influenciar, pode participar quando existe alguma permissão do Senhor. Mesmo que o mundo esteja repleto de violência, a soberania do Senhor permanece totalmente intacta. Deus ele permite e até tolera o mal por um tempo, mas sempre para um propósito que leva à glorificação de seu nome, e no juízo final dos iníquos, evidentemente sabemos o que vai acontecer. É claro, talvez você tenha chegado aqui com muitas dúvidas ainda, e eu faço parte do seu time. Nossa, eu tenho muitas dúvidas. Se eu pudesse agora falar, Jesus, senta comigo aqui, me explica algumas coisas sobre esse tema do mal, da ação do inimigo, por que o Senhor não destruiu já o inimigo? Certamente eu teria essa conversa com Jesus. Você não está sozinho. A grandeza e a soberania de Deus não podem ser compreendidas totalmente por nós nesse momento das nossas existências. Somos limitados. Entretanto, podemos compreender algumas coisas, e nós fizemos aqui nesse vídeo, onde ali a Bíblia deixa claras que Deus governa e que o diabo só age dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor, até mesmo para fazer o mal. Vamos estudar a Bíblia inteira comigo, vamos ter mais detalhes. Bom, aqui se encerra, né, irmãos e irmãs? Muito obrigado por quem está acompanhando os estudos, o vídeo, que vocês vejam os vídeos, né? Compartilhe com outras pessoas para chegar com mais conhecimento, tá bom? E se inscrevam quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos, e se reescrevam se vocês não estiverem recebendo a notificação, porque o YouTube às vezes não notifica, né? Então vocês entram lá e se reescrevam de novo, né? Para ver se vocês mesmos podem buscar na playlist, quando o YouTube não enviar, busque vocês aí, tem a playlists aí, entra no canal aí, busca aí no link aí do canal, tá aí a playlist, vocês mesmos podem buscar, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Eu sei que ficou muitas dúvidas ainda, como ele falou, até nós temos dúvidas, a gente que estuda a fundo, né? A gente não vai ter todo o conhecimento desse mundo das escrituras como um todo, tá bom? Obrigado, até o próximo. Fui.